Direito da família. Você sabe quais são os direitos e os deveres? Bom, todo mundo tem isso mais ou menos já arquitetado na vida, né? Mas aí chega um determinado momento da vida de um casal e aí vem a separação. Como lidar com esse conflito? Como administrar esse conflito? Como se precaver de coisas que muitas vezes você nem imaginava que iriam acontecer? É por isso que a Flávia Costa está aqui comigo nesse primeiro bloco. O programa hoje é todo dela, vocês sabem disso. E eu tô muito feliz da gente falar um pouco mais da tua atuação como advogada, né, Flávia? Às vezes as pessoas olham para você e ainda tem uma memória muito recente da Flávia produtora de eventos, mas esquecem que a Flávia produtora de eventos é advogada há 20 anos. Nossa, ela tá jovem, hein, gente? O que ela faz? Bom dia, amore. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Vamos lá desconstruir essas dificuldades no mundo jurídico, falando hoje um pouquinho mais sobre divórcio na prática. Divórcio na prática. Dá até para criar um quadro, viu, gente? Divórcio na prática. Lição número 1, lição número 2. O ideal é que a gente não tenha que passar por isso, mas se for impossível, se tiver chegando à porta essa ruptura, é importante se preparar. Informação é tudo. Informação é tudo. Eu costumo dizer que assim, ninguém casa para separar, né, Flávia? Mas a vida vai tomando rumos, vai tomando caminhos, e aí quando é chegado o momento da decisão, independente de que lado que parta essa decisão, ou às vezes até é um senso comum, administrar é que vai fazer a diferença disso tudo, né? Como é que vai ficar depois com os filhos, compartilha de bens, como é que funciona tudo isso? E é exatamente isso. Quando eu falo que informação é tudo, se chegou esse momento e você sabe o caminho a percorrer, busca um advogado, uma advogada para te orientar, você pode passar de uma forma menos desgastante, mais harmoniosa. Eu fico repetindo isso porque tem várias formas de fazer um divórcio. E eu falo divórcio em linhas gerais, né? A gente está falando também de dissolução de união estável, um fim, inclusive, de um namoro, né? Hoje já se trata muito a respeito do namoro, até para não configurar a união estável, eu posso vir falar a respeito disso, legal. É importantíssimo também. Essa questão veio muito na época da pandemia, onde as pessoas foram morar junto, mas não se casaram, não tinha a intenção de constituir família, era realmente um namoro, e como ficam os direitos e os deveres, mas isso a gente pode pensar para um próximo quadro também. Hoje a gente quer falar sobre divórcio na prática, porque divórcio, Thaís, é um direito, Como eu posso, quando eu quero me casar, eu posso me casar? Claro que se for formalmente, tem que passar ali pelos proclamas, pelas questões burocráticas. Pelos trâmites. Eu quero descasar, me divorciar, separar. Diz que dá mais trabalho para descasar do que casar, né? Pois é, e é verdade, porque se for consensualmente, você pode fazer, inclusive, em cartório. Que legal. Com escritura pública. Sem dor de cabeça, sem interferências. Sem dor de cabeça, sem interferências e sem dar justificativa. Hoje não se busca mais a culpa, o culpado pela separação. Isso já ocorreu em muito tempo atrás, mas tem uma emenda constitucional que não é recente, é de 2010, que veio de uma vez por todas enterrar essa questão moral. Da culpa, né? Da culpa, você é culpado pelo fim do relacionamento, independentemente o que se sucedeu para que esse término chegasse, eu posso querer me divorciar e pelo vou ter essa fato de eu querer. Simples assim. Quero, não quero mais. Pronto, acabou. Não quero mais. Não quero mais brincar disso. Pronto, acabou. Vou pegar minha bola e vou embora. Ó, vamos entender um pouquinho como é que funciona, por exemplo, a parte do que é mais tranquilo e quando entra numa briga judicial. Como é que são essas interferências? Pois é, quando o casal ele consegue ainda dialogar, a gente tenta, a gente parte para um consenso, sempre com um advogado orientando. É claro que você não tira o diálogo dessas partes, o protagonismo dessa parte. Esses dias eu estava ouvindo uma colega dizendo, olha, chega um momento que eu falo para minha cliente que chega, não dá mais para negociar. Eu acredito, Thaís, que a gente tem que empoderar nossos clientes, as partes.
entende? É claro que você vai orientar, né, o liame, aonde que estão indo as negociações, mas quem decide é a parte, porque senão você pode jogar para um juiz, um terceiro, estranho à relação, para fazer A com que as sentença coisas daquele divórcio. determinar, e geralmente essa sentença não pacifica, a briga continua. Mas enfim. Aí é que o bicho pega, né? Exatamente, quando vira um litígio, uma disputa judicial. Tá. Por quê? Cada um vai colocar, por conta de estratégias jurídicas, de repente, a pior versão, o pior cenário. É aquele negócio assim que nem empresário, comerciante das antigas faz. Deixa eu jogar lá alto para poder dar o desconto. Vulgarmente falando, é mais ou menos assim. É o que a gente encontra na Black Fraud. Exato. E fere a outra parte. Ofende, magoa. Ofende, magoa. Então, aquele problema que era desse tamanhozinho, no trâmite do processo, vai tomando grandes dimensões. Então, é o seguinte, se não tiver filhos, um consenso, uma negociação a respeito, principalmente de bens, separação, nome, você pode levar para um cartorário, fazer extrajudicialmente por uma escritura pública. Com filhos, você pode negociar da mesma forma, fazer um acordo particular, você só leva para o juiz chancelar aquele acordo. Porque tem direitos de menores, o Ministério Público vai analisar aquele acordo para dizer, não, tá tudo coerente, tá legalmente correto, né? Ele não entra na questão fática, né, do que é bom para aquela família, mas se as partes estão cumprindo a lei. Entendi. Então o juiz vai lá, chancela, homologa, é a palavra correta, ok? E as coisas podem tomar um outro rumo. Tem casos, Thaís, que a gente precisa falar. Quando a violência principalmente violência física e sexual, você não consegue chamar outra parte para um diálogo. Então você judicializa. Já não existe o diálogo antes, que dirá numa ruptura. Então, casos como esse, você já judicializa e fala nos autos, no processo, né? Via juiz. E aí tem um motivo muito claro. Claro, né? Evidente, né? Agora, essa negociação pode ser que não chegue num bom termo e as partes resolvam judicializar. Às vezes, por uma pequena questão. Às vezes, inclusive, você pode fazer acordos parciais. Hoje tem tantos formatos, eu falei no último programa sobre multiportas, né? Você pode fazer um acordo parcial e judicializar só uma questão. Perfeito. Tinha um caso meu, e eu tento sempre trazer para ficar mais prático, mais claro, né? Deixando... Preservando as identidades, né? Que as partes se conciliaram em tudo, exceto com relação à guarda dos filhos. Um queria conviver uns dias, outro em outros. E, ok, decidimos com relação aos bens, a partilha, e levamos essa questão para judicializar. O juiz cachorro tem dado muita briga? Vários guarda de pet? Exatamente. Guarda de filho? Famílias multiespécies. Hoje a gente fala de direito das famílias. Se reconhece, inclusive, família hoje composta por um indivíduo. E com animais está cada vez mais em voga, porque os animais hoje, eles trazem um afeto que um filho também traz. Voltando à questão da pandemia. A disputa da atenção também. Essa questão o também. Cuidado também. Exato, o custo, muitas vezes. A convivência, quando você vai viajar, com quem que você deixa, não é sempre um cuidado que a gente deve ter? Na pandemia também aumentou muito, né, a questão do convívio com os pets, muitas pessoas tiraram das ruas, e depois vieram essas questões também de rupturas, e com quem que fica esse animal? Também tem que ser regulamentado. Que pode ser também feito por escritura. Perfeito. Você pode regulamentar a questão da custódia do animal. De comum acordo. De comum acordo. Eu acho que o que cabe pra gente por uma reflexão aqui nessa história é que, de novo, ninguém casa para separar. Mas chegadas às vias de fato de que isso realmente já não é mais viável, aquela união daquele casal, enfim, procurar alternativas que sejam mais saudáveis e menos dolorosas a longo prazo. Principalmente se houver filhos ou pets, porque sempre alguém vai pagar o prejuízo dessa ruptura, né? E é bem desgastante para os filhos, Thaís. É aquela questão, a família, ela pode estar desajustada.
dentro de um casamento, dentro de uma união estável, né, o casal, a relação conjugal desajustada, e depois ela pode se ajustar depois de um divórcio, pode melhorar muito essa relação. Então tem que se pensar nisso para preservar essa criança. Os animais também sofrem, viu? Opa! Porque a questão de bens é muito fácil de resolver. Em síntese, é mais ou menos assim. Se o regime, você tem que olhar para o regime legal. Se o regime é da comunhão parcial, o que se adquiriu na constância do casamento da união estável, partilha-se 50-50. No acordo você pode dispor diferente, caso for de interesse das partes. Tá. Se a separação é legal, o regime da separação é legal, o que é seu, o que é meu, o que foi adquirido em nome de cada qual, fica bem mais fácil. Comunhão universal, reparte-se tudo igualmente. E uma dica, o que está em nome de um, também muitas vezes partilha com o outro. Numa comunhão parcial, eu posso ter adquirido o carro, um veículo em meu nome, mas é um bem comum. Participação do outro. Então você traz também aquilo que está em nome de um. Conta corrente, saldo em conta corrente, poupança, aplicação. É, por isso que tem que estar sabendo de tudo, viu, gente? Por isso. Então, olha, tudo aquilo, doutora Flávia, eu escuto muito, né? Que tá em nome do meu marido, ele tem aplicação, ele aplica na bolsa, investimento é só dele, ele fala que é só dele. Negativo. Tomou? É nosso, é vosso. Venha nós, vosso reino. Muitas vezes, o que ocorre, a parte não dá o direito de acesso à outra. O gestor do patrimônio, muitas vezes, dependendo dessa relação familiar, ele não dá acesso, mas juridicamente a gente tem vias para buscar essas informações. A gente pede para oficial. Não adianta pôr debaixo do tapete, tá? Elas vão achar. Exatamente. Ó, pra gente fechar esse bloco, depois você receber aqui a Priscila Martina, me conta uma coisa, qual é o saldo de quase um ano de Clínica do Direito? Eu tô muito feliz. Obrigada por comentar a respeito. Um ano que eu vivi intensamente, Thaís. Foram 25 anos fora da clínica, né? Mas no meio jurídico. E um ano vivendo exatamente o meu propósito. Isso me encheu de alegria, me trouxe muito aprendizado, muitas oportunidades como estar aqui hoje, muito convívio com pessoas técnicas, inteligentes que vieram colaborar, que nem a própria Priscila, que vai falar comigo no próximo bloco. Então eu estou muito feliz e vida longa, Clínica do Direito. Adoro, adoro. Bom, gente, chegar daquele momento em que eu me despeço de Flávia e ela troca de lugar comigo. É só o tempo do intervalo, porque daqui a pouco é ela que comanda.